1917, dirigido e roteirizado por Sam Mendes, mesmo diretor dos excelentes Beleza Americana e Skyfall, da linha aí da franquia 007, o melhor filme da franquia. O elenco conta aí com o protagonismo do George McKay e com breves participações do Benedict Cumberbatch, Colin Firth e Mark Strong. Em 1917, né, acompanha uma missão dada a 2 soldados britânicos que consiste em entregar uma ordem de recuar a um grande oficial que está no outro fronte de batalha durante a Primeira Guerra. 1.600 homens estão prestes a cair numa armadilha do exército alemão. A missão é muito complicada, mas muito complicada, porque requer que a dupla atravesse territórios inimigos sozinhos e com pouquíssimos recursos carregando consigo. E além disso, tudo precisa ser feito praticamente de um dia para o outro, no caso, antes do amanhecer ou logo que amanhecer. Algumas coisas são importantes serem entendidas para que o filme ele tenha o peso necessário imposto aí pelo roteiro, né, sugerido pelo roteiro. A Primeira Guerra foi um conflito muito mais pesado do que a Segunda Guerra. Os escrúpulos com a raça humana eram bem menores do que na Segunda Guerra, que já eram bem pequenos. E aí um outro fator importante, o filme se passa em 1917, oficialmente o conflito se encerra em 1918, ou seja, a missão acontece no terço final do confronto, um período onde a exaustão já está no limite, a exaustão das tropas, de todo mundo já está no limite. E essa exaustão leva os soldados a cometer exageros, né, e meio que aceitar missões dificílimas, na esperança de que o fim da guerra chegue mais rápido, chegue logo, mas também há uma certa relação cada vez mais forte de impotência diante do panorama geral. A morte também já é algo mais comum, já é algo mais banal. Por outro lado, essa pressa atinge aí os oficiais da alta patente de forma que eles acabam também exagerando nas ofensivas e daí desperdiçam cada vez mais as vidas a fim de serem os responsáveis pela batalha definitiva, ou seja, todo mundo está esperando a grande condecoração. No geral, o clima é uma espécie de corrida. O tempo se torna cada vez mais importante, as missões cada vez mais difíceis, tanto por conta do terreno devastado, quanto pelo cansaço e pelas estratégias que se tornam cada vez mais agressivas. Isto posto, 1917 mostra tudo isso de maneira brilhante. Ao escolher emular 2 grandes planos sequência durante todo o filme, não há como fugir da sensação de urgência. O cansaço dos soldados é facilmente absorvido. As dificuldades impostas por clima, terreno ou outras condições são compreendidas em sua totalidade. A gente enfrenta tudo sem cortes, ou melhor, sem cortes aparentes em termos de fotografia e montagem. E com apenas um corte em todo o arco narrativo do filme, só tem um corte, e ainda é rápido. E aí o personagem vai andando nesse lance sem corte, centralizado no meio, as pessoas vão aparecendo do lado, e essas pessoas que aparecem do lado, isso que vai aparecendo do lado, não só as pessoas, mas tudo que vai aparecendo do lado, vai nos contando tudo isso que eu falei aqui sobre a Primeira Guerra, todo o cansaço, a escassez de elementos, né, de comida, o desdém, os soldados tentando dormir, sendo acordados, tudo vai contando aqui, ó, nos vazios. O cara tá central e os vazios vão contando todos esses mínimos detalhes, sem parar para dizer, estamos com fome. Eles não dizem isso, eles simplesmente contam, mostram, e aí a gente absorve ou não. Aí é com quem está assistindo. Se tecnicamente 1917 é impecável, acaba se tornando brilhante quando faz a maneira de contar o filme se fundir com a maneira de perceber a arte do filme. O Roger Deakins, ele foi o fotógrafo e o meu favorito, né, o meu fotógrafo favorito, junto com montagem e a direção do Sam Mendes, entregam uma obra de arte que os desafiou de maneira rara. Perceba a dificuldade. Tudo teve que ser feito em segmentos que iniciavam exatamente do ponto do segmento anterior, do final do segmento anterior, ao mesmo tempo que o planejamento teve que prever em tela elementos que ajudavam, melhor dizendo, a blocar a sequência sem que a fluidez fosse perdida. Ao final, tudo aparenta, como eu falei, 2 grandes planos sem interrupções, 2 gigantes planos sequência. O cenário proposto é grande e tem diferentes estágios, diferentes situações.
tem valas gigantes, terrenos diferentes, construções diferentes, e como se não bastasse, há interação com elementos de ação, como, por exemplo, explosões, correria, tiroteio, carros, centenas de figurantes, muitos figurantes, mas muitos figurantes mesmo, e finalmente a maquiagem que muda dentro da própria cena, sem o corte aparente. É um belíssimo trabalho, inclusive, da ilha de edição, fora do maquiador, da ilha de edição em esbranquecer uma pessoa que está morrendo, né? Numa dessas cenas aí, o personagem ele vai morrendo ao perder sangue, daí vai ficando mais pálido com o passar dos segundos, não é dos minutos, dos segundos, e mesmo assim, sem cortes. E eu sempre pergunto, para que essa ausência de corte? Porque, em vários casos, a tensão jamais é rompida e o drama ganha o ápice. Constantemente o drama está no ápice por conta disso. Numa outra dessas cenas sem cortes, os dois atores entram num buraco enorme, com lama no meio e tal. A câmera desce junto com eles e assume um traveling, aquela lateral, né? Aquela filmagem lateral a partir da água. De novo, sem perder o ritmo. E de novo, sem fazer a gente pensar no que está havendo por trás da cena. A imersão é tamanha que várias vezes você esquece tudo o que está havendo de técnico. Brilhante. O roteiro, também do Sam Mendes, nos desafia a entender como as missões chegam, como são recebidas e como essas missões nos consomem. Saindo aí do âmbito guerra e olhando para aqueles dois homens, para aqueles dois soldados, a sugestão do peso da missão é enorme. Um tem algo pessoal atrelado ao que foi pedido e o outro está ali quase que por acaso, quase que por ser um bom companheiro, um bom amigo, e depois toma para si a tarefa principal. Assim como na vida, nem sempre a gente vê as missões entrarem nos nossos caminhos e do nada já estamos imersos. E a depender do peso que elas trazem, que elas trouxerem, retroceder não parece uma opção. Uma breve parada no caminhar do personagem principal praticamente pede para que ele desista, fique ali, se proteja. Mas aí a lealdade para com a promessa é bem maior e ele avança. Mesmo diante de tiros, mesmo diante do terreno inóspito, mesmo diante de tudo, ele avança. Uma vala profunda se torna um buraquinho, um caminhão atolado se torna um carrinho de fricção que você empurra com facilidade, uma dor se torna combustível para correr diante de tiros, de explosões, de terrenos inóspitos, de terrenos que você não é bem-vindo, digamos assim. Se assemelha muito com o Resgate do Soldado Ryan. Eu diria que é o Resgate do Soldado Ryan na Primeira Guerra. E daí é um filme de guerra, muita gente não gosta, mas carrega consigo ali um carinho absurdo, aplicado a como seu protagonista encara a tarefa que lhe foi passada. As cenas finais, ao passo que demonstram todo o cansaço da luta, enchem um coração de paz e tranquilidade, como se não fosse possível dentro de um conflito tão absurdo daquele. Se na guerra as atrocidades são a máxima, é o que está no topo, 1917, em uma história parte real, parte ficção, surge como uma flor que nasce literalmente da lama.